Olá, seja muito bem-vindo no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Mas antes de entrar no estudo de cada parte do versículo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu likezinho aí, o seu joinha para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. O texto está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. É o primeiro versículo da carta escrita à igreja de Filadélfia, a penúltima carta. Depois vai ficar faltando só a igreja de Laodiceia. Vamos para o texto? Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Como eu sempre mostrei no início do estudo das cartas, vamos dar uma olhadinha no nosso mapinha. Há 7 igrejas, João estava na ilha de Pátimos, aí nós vemos a igreja de Éfeso, que nós já estudamos, Esmina, que nós também já estudamos, Pérgamo já estudamos, Tiatira já estudamos, Sardes já estudamos, e agora vamos começar o estudo de Filadélfia, e vai ficar faltando apenas a igreja de Laodiceia. Sempre a partinha estudada eu destaco deixando na cor amarela. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Nós já aprendemos como interpretar este anjo. Existe uma corrente teológica que interpreta este anjo da igreja como sendo o líder da igreja. Já um segundo grupo interpreta como sendo o anjo mesmo, que cada igreja tem um anjo ensinando, direcionando o líder. Mas, independente da interpretação, o que todos concordam é que existe um poder sobrenatural conduzindo a igreja, e este poder desceu na igreja no dia de Pentecostes. É a pessoa do Espírito Santo que habita na igreja, portanto, habita na vida de cada cristão fiel, genuíno, e continua atuando na igreja. Portanto, o Espírito Santo é o poder sobrenatural que direciona a igreja. Uma outra informação importante que nós já aprendemos é sobre as 3 interpretações para estas cartas. Existe uma corrente teológica que interpreta como passado, pretérito estas cartas, e de fato, realmente, estas igrejas existiram. Isto já foi provado pela arqueologia, que é a ciência que desenterra o passado. Tem uma segunda corrente que interpreta colocando cada igreja num período da história. É muito importante essa interpretação também. E uma terceira corrente teológica que interpreta a igreja como no momento atual. E de fato, quando nós estudamos estas cartas, nós vemos acontecendo o que acontecia naquela época nos dias atuais. E para nós essa interpretação passa a ser a mais importante, porque nós vamos tirar um grande aprendizado para os nossos dias, para a igreja atual. Uma outra informação importante que nós já aprendemos é a determinação para escrever. Quando é registrado a informação, este documento, esta carta, ela vai passando de geração em geração sem alteração. E nós já aprendemos também que a confiabilidade do Novo Testamento é de 99,5%. Esta pequena variação em nada altera a palavra de Deus. Este detalhezinho nós estamos aprendendo na matéria Bibliologia, como a Bíblia chegou até nós, sempre de terça-feira. Amanhã nós já teremos a nossa segunda aula sobre Bibliologia, se Deus quiser. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Nós já aprendemos que quem está falando é Jesus.
E o texto está dizendo que Jesus é santo, mas só existe um santo, que é Deus. Lembrando que a igreja é santa, mas aí a interpretação da igreja como santa significa que ela é separada do pecado. Mas nesse caso aí, santo significa perfeição, sem variação, e só Deus é santo. Observe o texto bíblico. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Portanto, só existe um santo, que é o nosso Deus. Veja Isaías 40, versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Portanto, nosso Deus é santo, e só existe um Deus. Agora, ocorre que a Bíblia chama o Pai de santo, o Filho de santo e o Espírito Santo de santo. Mas só tem um santo. Daí a definição da palavra Trindade, o que significa que nós cremos em um único Deus, mas encontramos três pessoas distintas na divindade. Vamos verificar? No próprio livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Considerando que é uma referência a Deus Pai, veja Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Está falando de Jesus aí, o justo, o santo. Portanto, Jesus é santo, como nós já vimos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que é o versículo que nós estamos estudando. Mas observe a primeira carta que João escreveu no capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Quando nós analisamos o contexto, João está falando da pessoa do Espírito Santo. Portanto, seu Pai é santo, se Jesus é santo e seu Espírito é santo, mas se só existe um santo, que é Deus, logo o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Aí, repito, a definição da palavra Trindade. Cremos em um único Deus, mas nós encontramos três pessoas na divindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro. Como nós vimos, santo é um atributo da divindade, e verdadeiro também. Só Deus é verdadeiro. Veja João capítulo 17, versículo 3. São palavras de Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, Jesus está falando que só tem um Deus verdadeiro. Agora observe, Jeremias capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Considerando que o texto está falando do Pai, observe João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando que ele é a verdade. Agora observe João capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O texto está falando da pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo é verdadeiro. Portanto, se só existe um Deus verdadeiro, a Bíblia fala que o Pai é verdadeiro, que o Filho é verdadeiro, que o Espírito Santo é verdadeiro. De novo, a definição da palavra Trindade. Nós cremos em um único Deus,
mas encontramos na divindade três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Nós sabemos que Davi é um tipo simbólico de Cristo. E chave aí significa autoridade, no sentido espiritual e no sentido profético. Vamos ver um texto? Jeremias capítulo 30, versículo 9. Que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Veja que o texto é profético. Observe no livro de Salmos, o Salmo 122, versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Este salmo também é um salmo messiânico. E profeticamente, de novo, aí citando Davi. Portanto, Davi, como nós já vimos, é um tipo simbólico de Cristo. Então, ter a chave de Davi significa ter autoridade. Observe o final do versículo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Observe Mateus capítulo 16, versículo 19. São palavras de Jesus. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Veja que as palavras de Jesus aqui, em Mateus, quando ele estava com os seus discípulos, são confirmadas pelo mesmo Jesus, agora glorificado, no livro de Apocalipse. Daí a importância do estudo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos para a primeira partinha. Conheço as tuas obras. Esta declaração feita por Jesus, ela é comum em todas as cartas. E significa que Jesus conhece a nossa vida espiritual, o nosso comportamento espiritual, o comportamento da igreja. E sabendo que a igreja somos nós, todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo, que foram impactados pelo Espírito Santo, que aceitaram a palavra do Senhor, tem a pessoa do Espírito Santo conduzindo, guiando, orientando. Nunca se esqueça disso. Jesus conhece a nossa vida espiritual. Vamos em frente. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Os estudiosos da palavra de Deus, os teólogos piedosos, pessoas que realmente têm compromisso com a verdade, com as sagradas escrituras, são unânimes em afirmar que esta porta é a pregação do Evangelho. Vamos ver um texto? Atos capítulo 14, versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Percebeu? A porta da fé é a pregação. Todo crente tem este compromisso de levar esta porta aberta, que é o Evangelho, é a graça. Nós vivemos na graça. E, lógico, cumprindo o ID de Jesus. Veja esse texto, Colossenses capítulo 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Estas palavras são palavras de Paulo. E o que nos ensina? Que nós, igreja, aliás, é a única organização que tem autoridade aqui na terra.
foi escolhida por Deus e Deus nos entregou este ministério de levar a palavra, de levar os seus ensinos, de fazer discípulos. Olha que responsabilidade! E como eu disse, é exclusivamente responsabilidade da igreja. Infelizmente, nos dias atuais temos visto, principalmente na internet, pessoas que se dizem líderes de igreja, utilizando o espaço-tempo para falar de política, para falar de coisas materiais e de tantas outras coisas. Mas estes líderes estão errados, porque o nosso chamado foi para levar a palavra, para levar a porta, a graça a todos os seres humanos, independente de classe social. A porta está aberta para todos. Vamos em frente. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu vejo na internet muitas vezes irmãos preocupados com o sistema de governo, porque eu sou desse lado, eu sou do outro lado, e pode ser que se esse lado ganha a eleição, vai fechar igrejas. Não, não fecha não, sabe por quê? A igreja verdadeira, o corpo de Cristo, ninguém pode fechar, ninguém pode impedir o trabalho da igreja, porque a igreja é conduzida por um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as perseguições, ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar a porta do Evangelho. Só quem pode fechar é quem abriu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, fique tranquilo, não se preocupe com estas coisas que falam por aí, e tanta coisa a gente ouve, pessoas que não entenderam nada, não conhecem entender que o Evangelho é poder de Deus, portanto ninguém pode impedir a sua divulgação. Observe o que está registrado no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10 e verso 9. São palavras de Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Como é que pode alguém achar que a porta vai ser fechada? Se a porta é Deus, se a porta é Jesus, não há essa possibilidade. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, fazendo aquilo que Jesus nos determinou, ensinar a palavra. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos em frente. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. É verdade, do ponto de vista humano, quando nós olhamos a igreja, parece que ela tem pouca força. E igreja somos nós. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos tudo o que está acontecendo no mundo, todo esse cenário, principalmente no Brasil, parece que não será possível realizar o trabalho, porque de fato nós, enquanto humanos, temos pouca força, mas aquele que nos enviou, aquele que disse ide e ensinai, ele é o dono da força. Se o Senhor pediu para a igreja ensinar, para a igreja fazer discípulos, é Ele que vai dar a força. Veja o que Paulo escreveu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que palavra poderosa. De repente, você serve a Deus e está nessa condição, está se sentindo fraco, mas pode ficar tranquilo, Deus opera em nossas fraquezas,
Ele é o forte, é Ele que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos dá força. É isso que Paulo está nos ensinando. Vamos ver mais um texto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 32. São palavras de Jesus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha que palavra maravilhosa! Não há o que temer. Foi Deus que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Deus. Ele nos escolheu e nos escolheu para uma missão, para levar a sua palavra, para dizer para todos os seres humanos que a porta encontra-se aberta, a porta da graça. Vamos em frente. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças. Entretanto, guardaste a minha palavra. Guardar a palavra significa se alimentar e pôr em prática esta palavra. Este é o nosso alimento espiritual. Assim como todos os dias nós precisamos nos alimentarmos para a nossa sobrevivência, alimentar o nosso corpo físico, a nossa vida espiritual precisa ser alimentada diariamente com a palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos com esta palavra, nós vamos nos fortalecendo. A palavra vai nos santificando. Vamos em frente. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja era perseguida pelo sistema político da época, pelo Império Romano. Muitos irmãos foram martirizados e ainda enfrentava a heresia dos gnósticos que negavam que Jesus veio em carne. Mas a igreja de Filadélfia não negava o nome de Jesus, pelo menos os que eram fiéis. Eles honravam o nome do Senhor, ainda que fosse necessário pagar com a própria vida, mas não negavam o nome do Senhor. É isso que nos ensina esta palavra nos dias atuais. Ainda que venham as perseguições, as heresias, são tantas coisas que a gente vê por aí, nós não podemos, em hipótese alguma, negar o nome do Senhor, negar os seus ensinamentos, deixar de praticar aquilo que Ele nos ensinou. E nunca podemos esquecer que o nosso papel, enquanto Igreja do Senhor, é levar a sua palavra para aqueles que estão presos nos laços do diabo. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Vamos para a primeira partinha. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Como nós aprendemos, o livro de Apocalipse pode ser interpretado no pretérito, ou seja, no passado, porque realmente estas cartas foram enviadas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas também já aprendemos que tem a interpretação onde é colocada cada igreja num período da história, uma interpretação muito importante, muito interessante. Mas para nós, o importante é a interpretação que considera como se fosse a igreja atual. E realmente, quando nós examinamos a igreja como um todo, nós vemos estes comportamentos
na igreja atual, e é isto que interessa para nós no aprendizado. Portanto, o que seria esta sinagoga de Satanás? Lembrando que quem está falando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como os intérpretes, aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas piedosas, entendem este termo sinagoga de Satanás? É interpretado como aqueles que estão na igreja, mas estão ensinando heresias para o povo. Não são todos. Jesus fala alguns, e você sabe disso. Infelizmente, nós encontramos nos dias atuais muitas heresias, principalmente na internet. E se o cristão genuíno não estiver firmado na palavra do Senhor, pode ser enganado por estas pessoas. Você sabe do que eu estou falando? Portanto, estes alguns da sinagoga de Satanás é interpretado desta forma: aquele grupo que está na igreja, mas nunca foi crente de verdade. Aquele grupo que está na igreja para enganar os fiéis. Lembrando que um instrumento de Satanás para enganar o povo de Deus são as heresias, ensinamentos que não estão em conformidade com a palavra de Deus, embora ensinados nas igrejas. Olha como é importante conhecer a sã doutrina. Vamos em frente. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Veja que Jesus também nos ensinou que o pai da mentira é o diabo, é Satanás. E para a interpretação de que estas cartas podem ser observadas nas igrejas da atualidade, podemos considerar judeus, nação israelita, no sentido espiritual, que é a igreja. A igreja é a nação de Israel espiritual. Claro, também tem profecias para a nação de Israel, literalmente falando, mas os intérpretes da atualidade entendem que aí é uma referência aos judeus como Israel espiritual, judeu espiritual. E estas pessoas pertencentes a este grupo que se declaram judeus, ou seja, pertencentes que ao Israel espiritual, pertencentes à Igreja de Cristo, mas na verdade estão mentindo. E como nós sabemos que estão mentindo? Porque ensinam heresias, ensinam doutrinas de demônios dentro da igreja. Claro que não podemos generalizar, não são todos, mas nós encontramos sim. Obreiros estão na igreja, mas nunca pertenceram à igreja. Porque, como eu disse, quando nós vemos o fruto deste grupo, que é o ensino da palavra de Deus, nós não encontramos base bíblica para o que este grupo ensina. São destes que Jesus está falando. Vamos em frente. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Jesus está falando daquele grande dia, quando ele descer com a sua noiva glorificada. Estas pessoas que ensinavam heresias, estas pessoas que estavam na igreja, mas nunca pertenceram à igreja de verdade, terão que reconhecer a soberania de Jesus e que verdadeiramente Ele nos ama. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro,
para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Primeira parte, você guardou a palavra da minha perseverança. Qual seria a interpretação? Olha, tem mais de uma interpretação. Alguns dizem que quando o crente fica firme, mesmo na luta, mesmo nas tribulações, outros já interpretam como esta palavra o Evangelho, porque muitas vezes nós sofremos para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra do Senhor, somos perseguidos. Também tem o grupo que interpreta como a sã doutrina, aqueles que realmente obedecem à genuína palavra de Deus. Lembrando que sempre eu estou interpretando o Apocalipse para os dias atuais. Por que eu digo isto? Porque tem também a interpretação no pretérito, ou seja, no passado, tem a interpretação colocando cada carta em um período da história da igreja. Mas para nós o que importa é a interpretação para os nossos dias atuais, para a igreja da atualidade. Vamos em frente. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Esta provação que há de vir sobre o mundo inteiro, muitos teólogos, pessoas piedosas, comprometidas com a palavra de Deus, interpretam como sendo a grande tribulação. E dentro do grupo que interpreta como sendo a grande tribulação, tem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Tem aqueles que já interpretam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E ainda um terceiro grupo interpreta que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Como as três interpretações, elas têm fundamentação bíblica, nós respeitamos as três. Aliás, no nosso curso de teologia, nós ensinamos todas elas e o aluno tem liberdade para escolher a interpretação que a sua comunidade, o seu grupo ensina. O que importa é que, ainda que a igreja seja arrebatada no meio ou depois da grande tribulação, Jesus está falando que vai proteger, que vai guardar o crente que persevera na sua palavra, que guarda a sua palavra, que obedece a sua palavra. É isto que o texto está falando. Quem vai passar por estas dificuldades, pela grande tribulação, que como Jesus está falando, que há de vir sobre o mundo inteiro, são aqueles que não têm compromisso com Deus, porque os que temem a Deus, aqueles que têm realmente compromisso com a palavra de Deus, serão protegidos por Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Vamos para a primeira parte do versículo. Venho sem demora. A igreja do primeiro século achava que Jesus já voltaria brevemente para a geração deles. Isto era importante porque motivava os irmãos, embora com perseguição, até muitos foram martirizados, mas esta esperança fortalecia a igreja. Importante salientar também que todas as gerações são alertadas por Deus, por Jesus, sobre a sua vinda. Daí o livro de Apocalipse ser um livro super atual, porque a nossa geração também é alertada. E uma coisa nós temos certeza absoluta, que a volta de Jesus está muito próxima. Daí
Como eu sempre tenho dito, a importância de estudar este assunto escatológico, o livro de Apocalipse, deve ser lido nas igrejas, porque é um livro super atual. Vamos ver um texto? Está na primeira carta que João escreveu, capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Observou? Esta esperança da volta de Jesus, ela precisa estar presente nos ensinamentos da igreja. Este ensinamento é para todas as gerações, inclusive a nossa. Sem esta esperança, seria em vão a nossa fé. E esta esperança é alimentada pelo ensino da palavra de Deus. Vamos em frente? Venham sem demora, conserve o que você tem. O que nós precisamos conservar? Aquilo que nos foi revelado pelo Espírito Santo. E o que o Espírito Santo nos revelou? Que nós somos pecadores, revelou a nossa justificação por meio da morte de Jesus Cristo, do derramamento do seu sangue na cruz, nos transformou, abriu os nossos olhos espirituais, nos levou para a santificação. Tudo isso nós precisamos sempre lembrar e conservar. E para que isto aconteça, é importante que nos alimentemos diariamente da palavra de Deus, porque, como também nós já aprendemos, o instrumento que o Espírito Santo usa na obra é a sua palavra, é as Sagradas Escrituras. É isto que nós precisamos conservar, ler e pôr em prática os ensinamentos sagrados. Vamos em frente? Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa aí é no sentido espiritual. Por exemplo, coroa da justiça, coroa da vida, coroa da paz, coroa do amor. Veja esse texto. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Veja que relação importante tem esse texto com o versículo 11 do 3º capítulo de Apocalipse. Coroa da justiça, disse, coroa da vida. Tudo isso nós receberemos do Senhor. Veja também o que escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que texto importante. Coroa no sentido de sermos um dia, como Ele é, receber esta plenitude em nossas vindas. E isto irá acontecer quando os que já deixaram este corpo receberem na volta de Jesus um corpo glorificado, e os que estiverem vivos serão transformados, também receberão um corpo glorificado, com a coroa da justiça, com a coroa da vida, coroa da paz, coroa da plenitude de Deus. Olha que versículo importante. Apocalipse, capítulo 3, versículos 12 e 13. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembrando que todos esses slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos para a primeira parte, ao vencedor. O termo é comum nas 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Só vence o que realmente está firmado na palavra de Deus. Como nós já aprendemos, Jesus elogia e adverte as igrejas. Sempre nós vamos encontrar na igreja pessoas firmadas na palavra, pessoas vencedoras, pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, que ouvem e colocam em prática os ensinamentos das Escrituras. Portanto, o vencedor é aquele que medita, que lê a palavra de Deus, a Bíblia, e coloca em prática os seus ensinamentos. Vamos em frente. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Coluna é um elemento fundamental de uma construção. Coluna não pode ser removida. Claro que a interpretação é figurada no sentido espiritual, e como nós estamos colocando estes ensinamentos para a igreja atual, colunas são aqueles crentes realmente firmados na palavra, que ouvem e obedecem à palavra do Senhor. Vamos ver um texto? Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Nós já aprendemos que o Espírito Santo habita na vida do verdadeiro cristão. Daí o termo coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Quem está firmado na palavra, não tenha dúvida, é um vencedor. Nada pode tirá-lo da presença do Senhor. Absolutamente nada. Observe este outro texto. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Percebeu? É no sentido espiritual. O nosso santuário, o nosso templo é o Senhor. Nós habitamos com o Senhor. Somos colunas na casa do Senhor, na presença do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Vamos em frente. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Gravar o nome significa uma identificação. Nós somos escolhidos por Deus, somos selados por Deus, somos identificados. Somos carimbados pelo Senhor, marcados pelo Senhor. Isto fala do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus. Fala da santificação para o serviço sagrado. Foi para isto que Ele nos escolheu, para prestar serviço sagrado, para levar o Evangelho, para ensinar a sua palavra. Portanto, todo cristão é identificado, tem o nome de Deus em sua vida, tem a marca de Jesus em sua vida. Vamos em frente. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O verdadeiro cristão é um cidadão do céu. Nós estamos neste mundo como peregrinos. Na verdade, nós não pertencemos a este mundo.
Quem tem o Espírito Santo, quem passou pelo processo da conversão, entende perfeitamente o que o texto está dizendo. Possui uma nova natureza, dada pelo Espírito Santo, que é a regeneração. Nós sabemos que o nosso lar não é aqui nesta terra. Nós pertencemos à Nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Olha que palavra importante! Vamos ver mais um texto para confirmar este ensino. Efésios 1º capítulo, versículos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Percebe como o Apocalipse é um livro atual, como ele está em conformidade com os outros livros, com os outros textos sagrados? Daí a importância de estudarmos o livro de Apocalipse. Ele deve ser lido nas igrejas, deve servir de alimento, de esperança, para fortalecimento da nossa vida espiritual. Veja Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Mãe no sentido da nossa pátria. A Jerusalém é a nossa pátria celestial. E o templo desta nova Jerusalém é o próprio Deus, com quem nós iremos habitar na plenitude, naquele grande dia, no dia do arrebatamento da igreja. Vamos em frente. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós já aprendemos que só pode entender o livro de Apocalipse quem tem o Espírito Santo. Esta palavra não é para o mundo que está nas trevas, o mundo que está preso nos laços do diabo, no mundo que jaz no maligno. Não, esta palavra só pode ser entendida pela igreja. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta palavra é uma palavra para a igreja dos dias atuais, uma palavra de alerta, de atenção. Precisamos não só ouvir a palavra, mas colocá-la em prática para realmente sermos vencedores em Cristo Jesus. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, versículo por versículo. Já estudamos 14% do livro de Apocalipse. O livro tem 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Se Deus quiser, nós vamos estudar todos eles. Como eu sempre digo, não precisa ter pressa. O importante é que nós já começamos. E continue nos ajudando na divulgação do nosso ministério. Faça parte deste trabalho. Como registrou o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.